voltamos com o Filosofando, hoje falando sobre as consolações para a impopularidade segundo Sócrates. Sabemos que, durante o julgamento de Sócrates, a maioria votou pela sua condenação à morte. Mas ele recebeu essa sentença de uma forma muito serena, mantendo aquela confiança no projeto filosófico de toda uma vida. Isso, exatamente. Será que é comum, é fácil as pessoas terem essa serenidade frente a tanta injustiça? Por que nós nos incomodamos tanto com as críticas que nos fazem, a aspereza das palavras que nos dirigem, a desaprovação, enfim, por que a impopularidade nos incomoda tanto? Antes de mais nada, Márcia, já que você falou sobre o julgamento de Sócrates, é importante lembrarmos o que levou Sócrates a esse julgamento, né? Sem dúvida nenhuma que perguntar e buscar a verdade incomoda. Incomoda hoje e incomodava também a sua época. Sócrates foi acusado de corromper a juventude justamente pelo fato de conduzi-la a questionamentos de ordem social, questionamentos de ordem religiosa, questionamentos de ordem a buscarem respostas para suas próprias vidas, ou seja, questionamentos existenciais, não é? Então Sócrates já naquele momento, no século V depois de Cristo, que foi o século, antes de Cristo, não é? Que é conhecido como o século de Péricles, da grande amplitude do conhecimento, das artes, da arquitetura em Atenas, na Grécia. Então ele era já naquele tempo um educador por excelência. Só que o status quo não permitia, né, que as pessoas buscassem um conhecimento mais abrangente, mais eloquente e que contestasse essa situação imposta pelo governo ateniense ou até pelos religiosos atenienses. Sócrates vai de encontro absolutamente com os interesses de Estado, os interesses daqueles que o cercavam, interesses políticos principalmente, não é? E é naquele exato instante em que ele é acusado de ter cometido coisas que ele não fizeram, ou seja, ele era inocente de tudo aquilo que estava acusando. Então, isso fez com que ele se tornasse absolutamente sereno diante da exposição da sua própria defesa. Ou seja, ele não tinha culpa de nada. Então, por que se contrariar? Por que se indispor? Por que se tornar inseguro diante de uma plateia que não o compreendia? Então, essa impopularidade vinha ao encontro da falta de compreensão das pessoas que o cercavam, na verdade, né? Portanto, Sócrates foi condenado não somente pela impopularidade, mas pelo fato de incomodar. Sócrates incomodava, assim como Jesus também incomodou. Assim como muitos outros, ao longo da nossa história, incomodam, né, quando falam a verdade. A verdade dói. Né? E no caso de Sócrates e de Jesus, só fizeram o bem, na verdade. Exatamente, no caso deles especificamente. Sim. Porque nós não podemos levar essa questão da verdade como sendo a verdade de cada um, não. Nós estamos dizendo aqui da verdade intrínseca ao ser humano, né? Ou seja, Sócrates buscava fazer com que as pessoas conceituassem valores, né? Colocassem valores sobre a mesa, analisassem para saber se esses valores eram verdadeiros ou se eram apenas e tão somente motivo de uma crença popular. Jesus fazia a mesma coisa através das suas parábolas, não é? Dos seus ensinamentos. E quantos outros também não fizeram isso? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos brasileiros, missionários queridos, e aí nós vamos ver como que eles também enfrentaram essa questão. Então a verdade não é a verdade de cada um, é a verdade intrínseca ao ser, né? Ou seja, a essência. A essência, não é? Ou seja, quem nós somos, né? O que nós estamos fazendo aqui? A nossa vida é realmente aqui na Terra, né? Ou existe uma outra existência? No programa anterior nós falamos sobre imortalidade da alma e vida após a morte.
é muita diferença, há uma diferença muito grande entre esses dois conceitos. Uma coisa é nós acreditarmos na imortalidade da alma, que é o que fala todas as religiões. A outra coisa é nós termos a certeza da vida após a morte, que é o que faz a filosofia espírita, nos dar tudo isso em detalhes. Ainda falando um pouquinho da questão da impopularidade, na visão, né, no ponto de vista de Sócrates, ele dizia que nós deveríamos estar muito mais preocupados com as causas, as razões que fizeram com que nos tornássemos impopulares do que com propriamente a impopularidade. Exato. Né, em si mesma. E ele questiona o seguinte, né? Que peso nós deveremos dar, então, à opinião alheia? O que devemos levar em consideração em relação à opinião alheia? É interessante, não é, Márcia? Porque hoje nós nos deixamos levar pelas opiniões das pessoas. As pessoas que nos cercam, as opiniões da família, as opiniões dos amigos, a opinião dos inimigos, a opinião daqueles que nos cercam de uma forma geral, seja no trânsito, no trabalho profissional principalmente, né? Mas até que ponto as opiniões são dotadas de princípios de verdade? Não é? Essas opiniões podem estar cercadas de sentimentos, muitas vezes, de sentimentos de desvalia do outro que está sendo julgado. Então, se eu tenho uma opinião desfavorável de uma pessoa, na verdade, eu devo voltar o olhar para mim mesma para saber se aquela opinião que eu estou emitindo sobre ela, eu não estou fazendo uma projeção de mim, do meu lado negativo sobre ela, né? E se o que eu estou falando dela, né, eu não estou sendo levada por sentimentos menores. Então, a filosofia espírita, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, né, vai nos conduzir a essa autoanálise. Sócrates já falava do autoconhecimento, né, que faz com que faz com que a gente se conduza a uma autoanálise mais aprofundada. Então, se deixar levar pela opinião, seja da maioria ou da minoria, é um risco que nós corremos. Por isso que Sócrates, no julgamento dele, continua sendo um exemplo para todos. Diante da opinião da maioria, que dizia que ele era corruptor, que ele era herege, que ele era apolítico, que falava mal da política ateniense, ele vai impor aos seus próprios princípios, os seus conceitos e vai conservar absolutamente a serenidade diante de toda diante das calúnias que ele era vítima. Bem, no próximo bloco falaremos um pouco mais sobre esse assunto e falaremos também como Sócrates, Jesus, Bezerra de Menezes lidaram com a impopularidade. Até já!